sei se você quer falar sobre, mas não custa perguntar, né? Sobre o 3 e Atlas, Sim, que é algo que caiu na boca do povo. Eu acho que é um do mais famoso no momento. é. Se for falar a nível mundial, o 3 e Atlas. Dizem que a NASA até ativou aquela famosa defesa interestelar, que para uns é algo, oh meu Deus, outros não. É só uma defesa ali que eles estão, opa, estamos vendo aqui o que está acontecendo. Então eu queria que você Então, falasse um pouco sobre. o 3 Atlas é algo que fez com que a comunidade científica começasse a olhar para o alto Tá, e admitisse, talvez, a possibilidade até de ser algo alienígena, uma nave. O Avi Loeb, né, aham, que é um cientista lá, ele falou que 40% de ser uma nave, 60% de ser um cometa. Mas se fosse cometa, seria um cometa totalmente atípico, porque ele tem características diferentes dos cometas que já passaram por aqui. sim, Pode existir um cometa diferente? Pode, mas seria a primeira vez que aconteceria algo do tipo. certo. O que causa estranheza é que a NASA ela entrou em greve lá, né? E em recesso justamente quando o 3 Atlas ia ficar mais visível. E a gente aí teria, né, condição Sim, de ter imagens mais. Por que que a NASA fez isso? Será que foi proposital ou não? E aí, a Arise, que é uma outra agência que cuida de rover, dessas coisas lá em Marte, e que tirou fotos também, ela foi proibida pela NASA de expor essas fotos. Aí o que certo. aconteceu? Agora, recentemente, a NASA veio, fez uma live e mostrou umas fotos lá tudo borrada, né? Não convenceu ninguém. E a gente fica pensando, e aí? Será que tem algo mais? Será que não tem? Será que é só isso mesmo? Será que era um cometa mesmo? Será que não era? Então eu acredito que a gente vai ficar nessa berlinda ainda, né? Sem saber exatamente o que é o 3 Atlas. Embora eu apostaria num cometa diferenciado, né? As pessoas que têm perguntado para mim, mas é nave ou é cometa? Eu acho que seria um cometa diferente. E mesmo sendo um cometa, já é algo que vai causar também um. Sim, porque ele tem características que não foram encontradas em cometas no passado. Sim. Por exemplo, ele tinha uma concentração grande de níquel, e para você ter uma concentração dessa, teria que ser fundido isso, teria que ser feito num laboratório, apesar que a gente não conhece o universo todo, como é que é, né? É, Então, tinha uma produção de gás carbônico muito exagerada também, sendo que deveria ter mais água. A coma dela ficou para frente, depois ficou para trás, né? E geralmente os cometas só tem a coma para trás. Quando ele passou perto do Sol, aquilo deveria ter acabado, não acabou. Assim, houve uma alteração na trajetória, pegou o periélio para chegar mais perto. Em dezembro, ele vai estar mais próximo da Terra, né? Não vai chegar tão pertinho aqui da Terra, mas ele vai estar mais próximo. Talvez se tenha fotos ou alguma informação mais esclarecedora a respeito dele, né? Talvez nunca saibamos o que foi esse objeto interestelar, que seria o terceiro, né, aham, a entrar no nosso sistema aqui. Mas assim, que as naves, que o fenômeno OVNI existe independente de 3 e Atlas, isso eu tenho plena convicção, sim. né? No espaço, o que acontece? Muita coisa de OVNI que às vezes é detectada lá, existe um. Isso é conhecidíssimo, do passado já se sabia. Um hacker, uma vez, ele invadiu as estações da NASA e ele descobriu que tinha um departamento que retocava, apagava as fotos. Tanto é que às vezes, quando tem alguma câmera lá e entra alguma coisa, pum, simplesmente sai do ar a câmera, né, da NASA, lá que elas Aham. estão gravando. Isso acontece com bastante frequência. Então é uma forma de controle dessas imagens para que isso não vaze, né? Não cause tanto alarde, né? Agora, todos os astronautas, você pegar os astronautas americanos, os cosmonautas russos, todos eles falam de avistamentos de OVNIs, né, de luzes, de objetos cilíndricos, de coisas estranhas, seres até, né? Tem um caso de 1981, visto pelo Salyut 6, que é uma nave, né, uma sonda russa, que eles viram seres. Quando eles voltaram, retornaram, foi feito todo uma reunião com os dirigentes da Rússia, cientistas, só que isso ficou fechado, segurança nacional russa, e nunca vazou. Vazou alguma coisinha que eles tinham visto mesmo, né, nos jornais da época,
Tem alguns documentários ufológicos que falam a respeito disso. Então, assim, essa parte espacial, né, as agências espaciais sabem muita coisa, só que não divulgam, né? A NASA é uma mentirosa, que tem, sempre foi, né? É, é, ela diz que não tem nenhuma relação, interligação com OVNI, esse tipo de coisa, mas você viu ali, tem um documento que cita a NASA. Sim, Se você pegar, é verdade. eu tenho um outro documento aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui fácil. Tem um documento, esse aqui, ó. Isso aqui é uma análise que foi feita pela NASA, aqui, ó. NASA, É verdade. foi, aqui, ó. Space Lyndon B. Johnson Space Center, né? Sim. Space Administration, que foi encomendado pelo professor Peter A. Sturrock, isso em 15 de dezembro de 1981, e eles mandaram uma amostra de um magnésio brasileiro. É o pedaço do OVNI de Ubatuba. Eles mandaram para lá para analisar, né? E o Richard J. Williams, que é o chefe, né, lá da NASA, fez essa análise, mandou depois para eles, né? Descobrindo que o metal lá de Ubatuba era, na sua grande maioria, magnésio. Nossa, gigantesco. Tendo um pouquinho de cobre, pouquinho de zinco, né? Mas na sua grande magnitude, tudo magnésio. Então foi feito essas análises aí, né? Pela NASA. Sim. E assim, agora a NASA fala que não tem nenhum envolvimento com OVNI. E ela analisou um pedaço de OVNI. É. Tá aqui o relatório. Não tem, quem que vai ter? Se a NASA não tem, quem vai ter? Então, esse relatório só eu que tenho, ninguém tem. Porque eu dei uma sorte que esse caso de Ubatuba, ele teve o interesse da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, e o Peter Sturrock, na época, ele conseguiu uma verba e viajou em 1985 para o Brasil, junto com outro professor da FGV aqui de São Paulo, que era amigo dele. Eles combinaram, foram para Ubatuba para entrevistar pessoas e tudo mais, porque o Peter Sturrock queria fazer um estudo a respeito desse caso. Certo. E no estudo científico que ele fez, eu tenho até o livrinho, ele chegou a duas conclusões. Ele falou, ou é OVNI, ou é um meteorito que caiu em 1933, 1934, em Ubatuba. Só que hoje eu tenho análises que comprovam que não era meteorito. Então, se não era meteorito, sobrou só a hipótese de OVNI realmente. E esse professor da FGV, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E a filha dele, depois que ele faleceu, me deu todo o dossiê da Universidade de Stanford, desse Peter Sturrock, que é um catatal de coisa assim. E no meio de tudo isso tinha essa análise da NASA. Além da análise da NASA, tem análise da Caltech, tem análise em outras universidades, tem depoimentos de pessoas lá da época que ele entrevistou. São relatórios, tá tudo em inglês, né? E tem algumas cartas de militares do CTA, do ITA, de São José dos Campos, da nossa área 51 brasileira. Então tem muito material interessante que comprova que esses cientistas, que hoje a gente sabe que Stanford foi, vamos dizer assim, um criadouro de cientistas relacionados e correlacionados com o fenômeno OVNI. Você pega o Gary Nolan, por exemplo, que é um microbiologista, que analisou também o caso de Ubatuba, ele está na mídia, ele apareceu agora nesse documentário aí, The Age of Disclosure, né, que é a era da revelação. Então ele é um dos caras que está dando depoimento também. E outros cientistas ali, o Jacques Vallée, por exemplo. Jacques Vallée é um francês que mora nos Estados Unidos, foi consultor da NASA e foi consultor do Bigelow Aerospace. E hoje ele está aí, né? Ganhando bem, sempre bem inteirado nas questões de OVNI. Só para você ter uma ideia, quem é Jacques Vallée, ele esteve no Brasil investigando vários casos brasileiros, inclusive o caso que aconteceu no Morro do Vintém em 1966 no Rio de Janeiro, que foi aqueles técnicos que morreram numa situação estranha, né? Que é o caso conhecido, né? Depois procura aí na internet, o caso das máscaras de chumbo. Certo. Né? Então, esse caso, o Jacques Vallée e a Janine Vallée, que era a esposa dele, vieram ao Brasil para subir no Morro do Vintém e investigar. Aí, para não dizer que eu estou mentindo, depois procura o livro do Jacques Vallée. O livro dele chama Confrontos. Nesse livro Confrontos está lá descrito esse caso do Rio de Janeiro, além de outros casos
que ele investigou no Brasil. Muito bom.